Quantas refeições por dia tu precisa fazer para emagrecer e melhorar a tua composição corporal? Será que existe realmente alguma frequência de refeições ótima para a definição corporal? Se tu já te perguntou isso alguma vez, fica comigo até o fim desse vídeo que nós vamos procurar essa resposta nas melhores evidências científicas. Meu nome é Arthur Taube e hoje nós vamos descobrir se existe mesmo uma melhor frequência de refeições para perder gordura ou para emagrecer. Muitas pessoas acham que elas precisam comer pequenas refeições frequentes durante o dia para aumentar o metabolismo. Opa, 6 horas. Hora de comer a minha 12ª refeição do dia. Meu metabolismo vai ficar tão acelerado. Em contrapartida, ultimamente, muitas pessoas têm adotado o jejum intermitente ou outras estratégias com um menor número de refeições por dia como uma forma de acelerar a perda de gordura. Como, por exemplo, a dieta do guerreiro, que consiste em comer uma única refeição por dia. Opa, 6 horas. Hora de comer minha comida do dia todo de uma vez só. Agora sim eu tô pronto pra guerra. E qual dessas duas premissas é a verdadeira? Será que alguma frequência de refeições é realmente superior? Isso é o que a gente vai tentar responder hoje nesse vídeo. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder esses conteúdos novos toda semana, te ajudando a chegar no próximo nível de definição corporal. Já aproveita para curtir esse vídeo e visitar o meu perfil no Instagram, onde tem conteúdo novo praticamente todos os dias. Então, alguns estudos observacionais e epidemiológicos realmente encontraram uma associação entre refeições mais frequentes e um menor risco de obesidade. Nesse tipo de estudo, os cientistas geralmente pegam um grande número de pessoas, dividem elas por hábitos alimentares que elas têm em comum, por exemplo, comer mais vezes durante o dia, e tentam identificar padrões, tipo as pessoas serem mais magras. O problema é que esses estudos eles podem até servir para levantar hipóteses, mas eles não servem para a gente concluir muita coisa. Tem vários outros fatores que podem influenciar na obesidade que não tem nada a ver com a frequência de refeições. Várias pessoas que comem mais vezes ao dia também tendem a ter hábitos mais saudáveis, porque nos disseram que era saudável comer de 3 em 3 horas. E isso seria um exemplo de um fator de confusão. Numa revisão sistemática de 1997, eles encontraram uma relação inversa entre a frequência de refeições e obesidade, ou seja, quanto mais refeições as pessoas comiam, menos obesas elas eram. No entanto, como sugerido pelos próprios autores, esses resultados podem ter acontecido como uma consequência do ganho de peso, e não a causa, com as pessoas obesas comendo menos vezes durante o dia, justamente para tentar perder o peso que elas ganharam antes. E, para finalizar, eles citam que as evidências epidemiológicas que nos levam a essa conclusão são, na melhor das hipóteses, muito fracas e quase certamente representam um artefato por causa da própria condição de sobrepeso e obesidade. Ou seja, esses estudos não têm como dizer se foi a dieta atual que levou à obesidade, já que eles não sabem como era a dieta dessas pessoas nos anos anteriores, que foi quando elas engordaram de fato. Então, para realmente descobrir se a frequência de refeições tem algum impacto no emagrecimento, a gente precisa de estudos mais bem controlados. Se a gente quiser ver se comer refeições menores e mais frequentes aumenta o metabolismo, que supostamente é como isso ajuda a emagrecer, a gente pode colocar algumas pessoas numa sala de calorimetria e medir o gasto energético delas quando elas comem diferentes números de refeições durante o dia. Que nem esse estudo de 2013, que comparou 3 refeições por dia contra 6 refeições por dia, com a mesma quantidade de calorias e não encontrou diferenças no gasto energético total ou na queima de gordura em 24 horas entre as duas condições. Ou esse outro, que testou 3 contra 14 refeições, onde basicamente as pessoas comiam de 1 em 1 hora durante todo o período que elas passavam acordadas. E que, ao contrário do esperado, encontrou um aumento no metabolismo de repouso com menos refeições e não mais, embora o gasto energético total e a queima de gordura não tenham dado diferença ao longo das 36 horas que eles fizeram o estudo. Como esses estudos são super bem controlados, tanto no quesito gasto quanto na ingestão calórica, eles são a melhor opção para a gente ver os resultados de curto prazo no metabolismo e no gasto energético total entre comer mais ou menos vezes por dia. O problema é que ficar trancado numa sala durante 24 horas é chato pra caralho. O lockdown, que a maioria das cidades fez aí em 2020, que diga, né? Imagina então fazer isso durante um período longo o suficiente para conseguir notar alguma mudança no peso e na composição corporal. Então,
Para a gente conseguir ver se realmente existe alguma vantagem no emagrecimento e na manutenção da massa magra com diferentes frequências de refeições, a gente precisa de estudos um pouco mais longos e sem deixar de controlar os outros fatores de confusão, na medida do possível. E a forma clássica da ciência fazer isso é pegar dois grupos de pessoas aleatórias e colocar um para comer menos vezes ao dia, enquanto o outro grupo come mais vezes por dia. Tipo nesse estudo aqui, de 1971, em que eles compararam 3 contra 6 refeições durante 60 dias e isso não influenciou na perda de peso ou na massa magra. Ou ainda, os cientistas podem pegar um mesmo grupo de pessoas e fazer um estudo com crossover, onde os grupos começam o estudo comendo de uma forma e no meio do estudo, depois de medir tudo o que precisa, eles trocam as dietas dos grupos pelo resto do estudo. Que nem eles fizeram nesse estudo aqui antigo, de 1966, em que 6 mulheres obesas perderam peso de forma quase linear, independente da quantidade de refeições que elas fizeram por dia. E aí, com esses estudos, em vez de medir o gasto energético, a gente consegue ver realmente o que acontece com a composição corporal das pessoas no médio e longo prazo. O problema é que os estudos analisando diferentes frequências de refeições, como já deve ter dado para notar, são uma misturança do caramba. Alguns estudos comparam 3 refeições contra 6, outros 1 contra 9, 4 contra 5, 2 contra 4, e tentar encontrar um número ótimo de refeições definitivo no meio dessa confusão toda não é uma tarefa fácil. E é por isso que ler um único estudo sobre esse assunto, e assim como sobre vários outros assuntos, e sair mudando a quantidade de refeições que tu faz por dia, não é uma ideia muito inteligente. Para a gente chegar a alguma conclusão mais precisa sobre alguma coisa, a gente tem que olhar o conjunto de evidências. Por sorte, a gente tem uma meta-análise de 2015, onde os pesquisadores pegaram os 15 melhores estudos que eles conseguiram encontrar, comparando diferentes frequências de refeições, e fizeram uma análise estatística deles para tentar chegar numa conclusão. E a conclusão que eles chegaram, depois de analisar todos os estudos, foi que uma frequência maior de refeições realmente parece resultar em uma maior perda de gordura. Houve uma tendência de 5 ou mais refeições resultarem numa maior perda de gordura do que 1 a 2 refeições por dia. Também teve uma tendência de 5 ou mais refeições ao dia serem melhores para preservar a massa magra do que 1 a 2 refeições. Mas os autores desse estudo viram que esses resultados foram altamente influenciados por um único estudo, feito em boxeadores. Quando eles tiraram esse estudo da análise, não teve mais diferença significativa entre qualquer frequência de refeições na perda de gordura, manutenção da massa magra, na perda de peso e na diminuição do percentual de gordura. O que isso tudo quer nos dizer, então? A ideia de que comer pequenas refeições frequentes durante o dia aumenta o metabolismo não passa de um mito. Agora, a ideia de que tu tem que evitar comer por longos períodos durante o dia para emagrecer mais rápido também não deixa de ser um mito. Tudo bem que algumas pessoas realmente podem sentir que uma menor frequência de refeições ajuda elas a terem menos fome e menos apetite, o que poderia ajudar a emagrecer. Mas isso não é uma verdade universal, e alguns estudos também viram que uma frequência muito reduzida de refeições levou a um aumento na fome. O peso das evidências nos diz que o emagrecimento depende do balanço energético. Se tua ingestão calórica for menor do que o teu gasto calórico, tu vai perder peso. Já se tua ingestão for maior do que teu gasto calórico, tu vai ganhar peso, porque a energia extra consumida é armazenada no teu corpo e preferencialmente no teu tecido adiposo na forma de gordura. Então, faz sentido que tu adote uma estratégia que te ajude a controlar esse balanço energético. E como um dos pilares mais importantes do emagrecimento é a consistência, ou seja, é a sustentabilidade, que é tu conseguir fazer uma coisa por um longo período de tempo, e a aderência, que é tu realmente fazer isso consistentemente, tu deveria adotar a estratégia que melhor funciona para ti, que melhor se adapta à tua vida. Se tua dieta te estressa por ter que ficar preparando lanchinhos o tempo todo, e levando eles para tudo que é lugar, e ter que ficar pensando em comer frequentemente, então comer obrigatoriamente de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, definitivamente não é uma estratégia sustentável para ti. Por outro lado, se uma pessoa se sente estufada e com vontade de vomitar por quase 3 horas depois de comer muito, adotar uma estratégia de fazer uma única refeição gigante por dia certamente não vai ser muito agradável para ela. Na falta de evidências claras e conclusivas, se existe uma frequência de refeições melhor, eu diria que faz sentido tu escolher
a quantidade de refeições por dia que tu vai fazer, baseado unicamente na tua preferência pessoal. A melhor dieta é aquela que tu consegue fazer. Então por hoje é isso, pessoal. Valeu e até semana que vem.